Messi não vai para a guerra, o Messi não tem personalidade, o Messi ainda está jogando futebol e isso é, de alguma forma, surpreendente? Bem, parece que até as lendas precisam atualizar seus arquivos. Marco Van Basten, sim, aquele Van Basten, o que fazia gols como se fossem poesia em movimento, soltou há alguns meses uma bomba que não explodiu pelo barulho que fez, mas pelo que revela sobre o debate eterno que nunca se aposenta: Messi versus Cristiano. E ele fez isso com uma frase que, se você ouvir sem contexto, parece um elogio, mas, se você realmente mastigar bem, ela tem gosto de retratação, de reviravolta inesperada, de reconhecimento tardio. As pessoas esquecem que o Messi também continua jogando futebol, disse ele. E é exatamente aí, nessa pergunta, que começa uma história que merece ser contada, com a seriedade de um clássico e a emoção de uma final. Porque não é qualquer voz que está falando. É Van Basten, ícone do Ajax, do Milan, da Holanda e dono de uma autoridade que não se compra com likes, nem se mede em seguidores. É o cara que no ano passado montou seu pódio histórico e deixou o Messi de fora. Sim, deixou de fora. Escolheu Pelé, Maradona e Cruyff. E quando perguntaram o porquê, soltou uma frase que até hoje ecoa: Messi não é aquele que dá um passo à frente para ir à guerra, como se o futebol fosse uma trincheira e não um palco, como se liderar fosse gritar mais alto e não jogar com mais clareza, como se Messi não tivesse enfrentado 1000 batalhas, do Camp Nou a Lusail, de Rosário a Miami. Mas agora algo mudou. Van Basten não apenas reconhece que Messi continua jogando, como também que está fazendo isso aos 38 anos, em um nível que não se alcança sem trabalho duro. E é aí que está uma virada, porque durante anos a narrativa foi a de que Cristiano era o exemplo de esforço, de disciplina, de obsessão com o corpo, enquanto Messi era puro talento, o gênio natural, aquele que não precisava treinar porque o futebol simplesmente saía dele. E se essa história estivesse incompleta? E se Messi também vivesse para o seu esporte, também se cobrasse, também se reinventasse? Van Basten diz isso com clareza. Não se pode ser tão bom quanto Messi, aos 38 anos, sem trabalhar duro. E essa frase, que parece óbvia, na verdade é uma correção, uma retificação, um reconhecimento de que o mito do Messi passivo, do Messi que não lidera, do Messi que não se sacrifica, já não se sustenta, porque Messi continua jogando. E não só isso, continua vencendo, continua dando assistências, continua marcando, continua emocionando as pessoas no Inter Miami, na seleção, em cada campo em que pisa. Agora, por que essa declaração impacta tanto? Porque vem de alguém que antes o havia excluído. Porque não é um fã, não é um jornalista, não é um influenciador. É um ícone do futebol que, enfim, parece ter entendido que a liderança de Messi não se mede em discursos, mas em decisões. Em como ele joga, em como faz os outros jogarem, em como transforma uma equipe. Não foi ele quem abriu o placar na final da Copa do Mundo de 2022? Não foi ele quem deu aquele passe impossível para Nahuel Molina contra a Holanda, justamente? Não foi ele quem, sem levantar a voz, ergueu um troféu que parecia destinado a outro? E aqui vem a ponte, a mudança de atmosfera. Porque essa história não é só sobre Van Basten. É sobre como o mundo do futebol ainda está processando Messi. Ainda está tentando colocá-lo numa caixa, defini-lo, compará-lo. Porque é tão difícil aceitar que ele é único. Porque continuamos procurando equivalências, espelhos, rivais. Não basta o que ele fez, o que faz, o que ainda continua fazendo. A reflexão é inevitável. Messi não é aquele que dá um passo à frente para liderar a investida, dizem. Mas e se a guerra dele for outra? E se a forma como ele luta for simplesmente jogar melhor do que todos o tempo todo? E se a personalidade dele
estiver em cada passe, em cada pausa, em cada olhar que antecipa o que ninguém mais vê, porque há muitas formas de liderar. E Messi escolheu a mais difícil: fazer isso sem gritar, sem se impor, sem vender fumaça. Então, o que essa declaração de Van Basten nos deixa? Ela nos deixa uma pergunta que vale ouro. Quantas vezes mais vamos subestimar Messi antes de entender que já não há mais nada para ele provar? Quantas vezes mais vamos precisar que alguém importante o valide, como se seus títulos, seus recordes, seus gestos não fossem suficientes? Van Basten falou. E quando uma lenda fala, o mundo do futebol escuta. Mas desta vez, o que ele disse não foi apenas mais uma opinião no interminável debate Messi versus Cristiano. Foi uma correção, uma retificação pública. Um reconhecimento que, mesmo disfarçado de elogio, revela algo mais profundo, que até os grandes podem demorar a entender o óbvio. Porque quando Marco Van Basten, figura histórica do Ajax, do Milan e da seleção holandesa, diz: as pessoas esquecem que Messi também continua jogando futebol, ele não está simplesmente lembrando a todos que o argentino continua ativo. Ele está admitindo que subestimou algo, que deixou passar, que o excluiu de seu pódio histórico e que agora, com uma frase que parece casual, tenta reparar essa omissão. E isso, no universo simbólico do futebol, tem peso, porque Van Basten não é só mais um comentarista. É um dos atacantes mais refinados que a Europa já produziu. Um homem que entende o jogo por dentro, que sabe o que custa se manter, se reinventar, competir. E se ele, com toda a sua carreira nas costas, se surpreende com o fato de Messi ainda estar jogando aos 38 anos, então há algo que não está sendo dito por completo. Algo que merece ser analisado com seriedade. A frase completa é ainda mais reveladora. Não se pode ser tão bom quanto Messi, aos 38 anos, sem trabalhar duro. E esse é o ponto. Durante anos, a narrativa dominante foi a de que Cristiano Ronaldo era o exemplo de esforço, de disciplina, de obsessão com o corpo, enquanto Messi era puro talento, o gênio natural, aquele que não precisava treinar porque o futebol simplesmente fluía dele. Essa dicotomia, repetida à exaustão, construiu dois arquétipos que simplificavam demais a realidade. Mas Van Basten, sem querer, quebra essa simplificação, porque se Messi continua tão bom aos 38, então ele também trabalhou duro, também se exigiu, também viveu para o seu esporte. E isso, dito por alguém que antes o havia excluído, tem um valor simbólico enorme. É como se o futebol, por meio de uma de suas vozes mais respeitadas, estivesse corrigindo sua própria narrativa. Agora, por que é tão difícil aceitar que Messi é mais do que talento? Por que continuamos buscando equivalências, espelhos, rivais? Porque ainda existe a necessidade de que alguém importante o valide, como se seus títulos, seus recordes, seus gestos não bastassem? A resposta está em como os mitos são construídos. E Messi, por seu estilo, por seu perfil discreto, por sua forma de liderar sem teatralidade, desafia essa construção. Porque Messi não é aquele que grita no vestiário, não é aquele que dá um passo à frente para ir à guerra, como Van Basten disse uma vez. Mas e se a guerra dele for outra? E se a forma como ele luta for jogar melhor do que todos, sempre? E se a personalidade dele estiver em cada passe, em cada pausa, em cada olhar que antecipa o que ninguém mais vê? A comparação com Maradona, que Van Basten também fez, é inevitável. Maradona sempre teve mais personalidade em uma equipe, disse ele. E aí volta de novo a ideia de que a liderança é medida em gestos visíveis, em carisma, em presença. Mas Messi escolheu outro caminho, mais silencioso, mais sutil, mas igualmente eficaz. Porque liderar não é impor, é inspirar. E Messi, com o seu jogo, inspirou gerações. Então essa declaração de Van Basten não é apenas uma opinião.
É um sintoma, um reflexo de como o futebol ainda está processando Messi. Ainda está tentando colocá-lo numa caixa, defini-lo, compará-lo, mas Messi escapa dessas definições, porque ele não é apenas o melhor jogador. Ele é aquele que mudou a forma como entendemos o jogo, aquele que mostrou que se pode liderar sem gritar, que se pode emocionar as pessoas sem exagerar, que se pode vencer sem pisar no adversário. E enquanto continuar jogando, como Van Basten bem nos lembrou, continuará desafiando essas ideias, continuará mostrando que talento e trabalho duro não são opostos, que personalidade nem sempre é visível, mas é sentida, que o futebol, em sua essência, é arte. E Messi, aos 38 anos, continua sendo o seu maior artista. Então sim, Van Basten falou. E o que ele disse importa, mas o que ele não disse, o que deixou nas entrelinhas, importa ainda mais. Porque nessa frase, nesse reconhecimento tardio, há uma verdade que o futebol começa a aceitar. Messi não precisa que ninguém o defenda. Ele só precisa que as pessoas o vejam jogar. E a esta altura, isso já deveria ser suficiente. E agora eu te pergunto, você que está assistindo a este vídeo, você que viveu cada passo da jornada de Messi como se fosse sua, você acha que ainda existe alguma coisa a ser provada? Ou finalmente chegou a hora de o mundo aceitá-lo pelo que ele é, sem mais, sem comparações, sem desculpas? Se essa história te emocionou, se você já discutiu por Messi à mesa de jantar, se sente que ainda há muito a ser dito, inscreva-se no canal. Porque aqui nós não apenas contamos as notícias, nós as vivemos, debatemos, transformamos em histórias que merecem ser contadas. Messi ainda está jogando? Sim, e enquanto ele estiver, nós vamos continuar falando dele, porque algumas coisas não acabam, elas se reinventam.